Oi, pessoal, muito feliz de trazer mais uma leitura para cá. Dessa vez, como vocês já sabem, eu tô fazendo o desafio Read Around the World, que é ler um livro de cada país do mundo. E eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, porque já tem uns 2 meses que eu estou lendo o livro referente à Etiópia, que é a Bíblia Etíope. Eu sou cristã, sou protestante, e para todo mundo que é estudioso da palavra, que é estudante de teologia, a gente sempre escuta falar sobre os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos. Fica com muita curiosidade, mas acaba deixando isso para depois, justamente porque existe muita leitura para você fazer só sobre o cânone católico e protestante. Eu tinha muita curiosidade para conhecer sobre esses livros apócrifos, os famosos livros de Enoque e de Jubileus, e não tinha feito essa leitura, e assim que eu bati o olho, Etiópia, eu falei, pronto, tá, agora sim eu vou ler a Bíblia Etíope. Você pode se perguntar, beleza, mas por que esse livro ele é tão importante, ele é tão relevante? E ele é relevante porque, se você já é cristão ou conhece um pouco do cristianismo, você sabe que temos cristãos, que são aqueles que conhecem a Cristo, temos cristãos católicos, cristãos protestantes e tem outras denominações também adicionais. E a Bíblia católica, ela é uma Bíblia diferente da Bíblia protestante. A Bíblia católica tem 73 livros e ela inclui livros que são considerados deuterocanônicos por nós protestantes. Já a Bíblia protestante tem 66 livros e o cânone etíope, ele vai além, porque ele tem 81 livros. Então ele preserva livros que são antigos, que são anteriores a Cristo, 300 a.C. por ali. Então esses livros apócrifos, eles são utilizados até hoje para essa tradição, incluindo esses livros que pra gente são bem estranhos, como o livro de Enoque. Falando um pouquinho sobre essa igreja, ela é considerada uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Isso porque os países onde ela está presente, que é a Etiópia e a Eritreia, são considerados países que adotaram oficialmente o cristianismo ainda no século IV. Então, o fato deles serem protetores, guardiões desse cânone, fez com que eles se mantivessem firmes ali, e é uma comunidade muito grande de 10 milhões de fiéis. É muita gente mesmo. Esses textos, eles são lidos até hoje nas línguas antigas, que foram preservadas, que é o Diz e o Amárico. Inclusive, algumas partes dos textos, quando você vai pesquisar, você encontra nesse Amárico, que são vários textinhos assim. Mas quais são esses livros que foram acrescentados, que são da Bíblia Etíope e que foram retirados do cânone católico e do cânone protestante? Aí entra um ponto um pouco delicado desse vídeo, porque acontece? Vocês sabem que eu tô fazendo uma lista de leitura, disponibilizando ela aqui, mas eu não encontrei um livro que reúne todos os textos certinhos da Bíblia Etíope. Isso porque, apesar dessa igreja ser muito ampla dentro desses países, o conteúdo deles não é amplamente traduzido, então eu tive certa dificuldade para encontrar quais os livros que eu deveria ler, e para isso eu tive que fazer uma pesquisa para entender o que seria realmente o cânone. Porque se você joga na Amazon Bíblia Etíope traduzida, Bíblia Etíope em inglês, vai aparecer um monte de livros com uma quantidade gigantesca de outros livros lá. Então vai aparecer Bíblia Etíope completa com 160 livros, com 1.200 livros. E não é bagunça, não é porque eles incluíram deuterocanônicos que eles acrescentam qualquer coisa, não é assim que funciona. Inclusive, eu encontrei 2 fontes oficiais, vamos chamar assim, e numa dessas fontes, que é o site The Ethiopian Orthodox Bible Project, que é um site que está se propondo a fazer essa tradução do cânone etíope para o inglês, eles inclusive têm uma matéria, um artigo se posicionando sobre quais são os textos que fazem parte do cânone e dizendo que esse tipo de conteúdo que acrescenta um monte de leituras é um conteúdo sensacionalista, é um conteúdo que está dizendo que está vendendo Bíblia Etíope, mas na verdade está acrescentando livro que não tem nada a ver. Então, como eu não encontrei certinho assim um livro, esse aqui, vou seguir esse aqui, pronto, acabou. Eu fui fazer uma pesquisa e eu deixei essa pesquisa toda disponível aqui na descrição. Não vou falar tanto assim sobre todos, mas eu considerei principalmente 3 tópicos. Um foi esse site que, pelo que eu entendi, é da própria Igreja Ortodoxa de Teuarredo, que fala sobre o que compõe o cânone. Outro é um aplicativo que a Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo oferece um certo acesso, só que esse aplicativo, que é o Ethiopian Bible, ele tá em inglês, não tá traduzido. Também tem partes dele que nem em inglês tá nesse amárico, que é a língua que eles leem tradicionalmente. Então, o que eu tive
tive que fazer? Eu tive que pegar o livro que eu tinha traduzido, ou então em inglês, aí eu ia lá no aplicativo, aí eu pegava esse texto que tava de coisinhas assim, tirava print e jogava no Google Tradutor. Se o início, as primeiras frases era o mesmo dessas outras fontes que eu encontrei em inglês ou português, aí eu lia. Eu meio que fiz isso pra usar como referência. Se não foi, beleza, pelo menos eu tentei, mas eu fiz uma pesquisa aqui. Usei como referência também o Bible Gateway, que é um site de estudos bíblicos, onde ele fala sobre o cânone etíope, e lá inclusive fala que existem certos textos que eles não foram traduzidos porque eles são específicos para a comunidade interna da igreja etíope Teoahid. Então, eu aceitei que se é da comunidade interna eu não vou ter acesso, então eu li os que eu tenho acesso. E tá tudo certo, tá tudo bem. Beleza, então quais foram os livros que eu li oficialmente como o cânone da Bíblia Etíope? Vou citar eles aqui, mas basicamente a Bíblia Etíope, ela é o conteúdo que tá ali na Bíblia Protestante, que utiliza principalmente o cânone hebraico tradicional, mais alguns livros da Igreja Católica, mais alguns livros apócrifos que nem a católica nem a protestante aceitam. Então eu vou explicar aqui quais são esses. O primeiro é a Oração de Manassés, que é um capítulo adicional que tem no livro de 2 Crônicas, que também aparece na Bíblia Católica, o livro dos Jubileus, que é exclusivo do cânone etíope, o livro de Enoque, que é exclusivo do cânone etíope, 2 Esdras, também chamado de Apocalipse de Esdras, que é exclusivo do cânone etíope, Tobias e Judite, que são da Bíblia Católica, nos capítulos 11 a 16 adicionais de Esther, que também tem na Bíblia Católica. Aí aqui nós temos 3 livros que são 1ª, 2ª e 3ª Mecabaians, que é diferente dos livros de Macabeus. Então os livros de Macabeus são sobre a revolta dos Macabeus, aparecem na Bíblia Católica, mas o cânone etíope não reconhece esse livro de Macabeus, ele reconhece um outro que não tem nada a ver, que é Mecabaians. O nome parece, mas são conteúdos diferentes. Depois, os 5 capítulos adicionais de Salmos, que tem nas Bíblias ortodoxas, o livro de Sabedoria de Salomão, que tem na Bíblia Católica, o livro de Eclesiástico, que tem na Bíblia Católica, o livro de Jeremias, que é a mistura de Lamentações, Jeremias, 1ª e 4ª Baruque, e 3 edições no livro de Daniel, que é Susana, Bel e o Dragão e Cântico dos 3 Jovens. Então, esses todos aqui foram os livros que eu li do cânone etíope. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras que eu fiz, mas antes de começar elas, eu quero fazer uma introdução sobre a formação do cânone. Por quê? Quando a gente vai procurar esses conteúdos e tal, eu vi em muitos vídeos do YouTube comentários falando assim: nossa, conteúdo rico desse livro, por que esse livro não entrou no cânone protestante? Por que esse livro não entrou no cânone católico? A igreja está escondendo esse conteúdo da gente. E beleza, eu acho super normal você ter essa primeira impressão, mas é muito importante a gente estudar sobre como que aconteceu a formação do cânone e por que certos livros foram aceitos como canônicos e outros não. Para isso, eu vou começar explicando o que foi a Septuaginta. Do latim, Septuaginta significa 70. Essa aqui foi a primeira formação do que se entende como Antigo Testamento. Na tradição judaica relata que 72 sábios traduziram a lei de Moisés separadamente e chegaram ao mesmo resultado de tradução. Isso não é muito aceito pelos historiadores, as pessoas acreditam que isso foi uma narrativa ali sobre o processo para tentar falar assim, olha, de todas as pessoas reconheceram esse texto, mas basicamente é que passou por 70 pessoas, por um crivo de 70 pessoas, para analisar o que era a tradição judaica, e aí essas 70 pessoas definiram esse livro deve entrar, e aí se formou o que se conhece como o cânone do Antigo Testamento. Essa definição da Septuaginta não é só a definição do cânone, mas a tradução desse cânone do hebraico para o grego, porque era a língua que estava mais amplamente sendo falada ali por Paulo, pelos discípulos, era o grego. O hebraico também, mas era o grego. Então a Septuaginta foi esse processo de, além de afirmar esse cânone, entender o que entra ou não, traduzir do hebraico para o grego. E o que tinha nessa Septuaginta que era considerada canônico? Os livros que hoje estão em todas as Bíblias protestante católica e também etíope, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Salmos, Jeremias, Isaías, os livros todos lá do Antigo Testamento que você já conhece, mas nessa Septuaginta também incluía livros que não entraram no cânone judaico posterior. Já vou explicar por quê. Quais foram esses livros que não entraram? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 1ª e 2ª
Macabeus, além das versões mais longas de Daniel e de Esther. Guarde essa informação. Por que foi que isso aconteceu? A Septuaginta, ela foi importante porque basicamente o que foi definido como cânone na Septuaginta foi a Bíblia que a igreja primitiva utilizou. O que é a igreja primitiva? Jesus veio, deu a sua palavra, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Ficaram os discípulos começaram a multiplicação igual Jesus mandou fazer, e aí essa igreja primitiva foi essa primeira igreja ali que se reuniu. Qual que era a Bíblia que eles liam na época? Septuaginta. Esses eram os livros que eles consideravam, incluindo esses livros que tem na Bíblia Católica. Importante deixar claro, que é Tobias, Judite, papapá. O Novo Testamento ainda estava sendo criado, porque o Novo Testamento é os evangelhos que foram escritos pelos discípulos, é as cartas de Paulo de Tarso, que se converteu após Cristo. Então o Novo Testamento ainda estava sendo feito, mas as pessoas, elas tinham uma Bíblia que elas seguiam, que era essa Bíblia da Septuaginta. Até aí tudo bem. Quando é que a Septuaginta, que alguns desses livros começaram a sair? Olha só que loucura. Jerusalém foi destruída, e aí com o crescimento do cristianismo, o que acontece? Não sei se você sabe, mas cristãos e judeus não se picavam, porque os judeus não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. Se não deu para entender lendo ali, tem essa questão. Esses cristãos da igreja primitiva utilizavam a Septuaginta para argumentar que Jesus era o Messias. Eles utilizavam esses livros. E aí que os líderes judeus começaram a preferir os textos que são hebraicos tradicionais. Então a tradição judaica decidiu, não, vamos podar os livros que são muito recentes, muito perto do cristianismo, e vamos fazer um cânone que é o mais tradicional possível dentro do judaísmo. E aí nisso alguns livros ficaram de fora. Quais livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus, Baruque, esses livros todos. Enquanto isso, o cânone judaico, que ficou consolidado, deu origem ao que é chamado de Tanakh. Aí você se pergunta, por que a Igreja Católica continuou mantendo os livros da Septuaginta e a Igreja Protestante não? A Igreja Católica considerou esses livros são livros que são discutidos desde a Igreja Primitiva, então quem somos nós para tirar? Esse foi o pensamento da Igreja Católica. E os protestantes, quando aconteceu a Reforma Protestante no século XVI, os reformadores, eles consideraram principalmente o cânone reconhecido pelos judeus. Isso porque tem muitos conteúdos dentro desses livros apócrifos que a autoria, ela não era exata. Eu vou falar melhor disso quando eu for falar sobre livro por livro, mas esse período que é chamado de intertestamentário, que é 400 anos antes de Cristo até o nascimento de Jesus, teve muita influência de outros pensamentos, outros pensadores que estavam ali por perto, como por exemplo o helenismo. E aí nessa época tinha formas de narrativas que eram comuns, como por exemplo você ter um escritor que usou a voz de outro escritor para construir uma narrativa. Então, por exemplo, o livro de Sabedoria de Salomão, que tem dentro do livro da Igreja Católica, ele foi escrito entre ali mais ou menos 150 a.C. Só que Salomão viveu bem antes. Salomão, o reinado dele foi provavelmente entre 971 e 931 a.C., que é o que a gente conhece como a Era de Ouro de Israel. A gente lê essas histórias ali em 1 Reis, 2 Reis. Então, peraí. Se Salomão viveu em 900 a.C., como que tem um livro da autoria dele em 150 a.C.? Está estranho. Então, o conteúdo doutrinário do livro não tá errado, não tem problema. Ele é um livro, inclusive, muito legal, foi um dos que eu mais gostei, o Sabedoria de Salomão. Ele tem uma pitada, assim, meio grega, que faz sentido pelo contexto. Mas quem foi que escreveu esse livro? E se a gente não sabe quem foi que escreveu, a gente pode dizer que ele foi divinamente inspirado e colocar ele dentro do cânone oficial? Esse que foi o pensamento protestante. Mas, um outro detalhe muito importante, não é porque esses livros não entraram no cânone protestante que eles são irrelevantes para a cultura cristã. Quando o protestantismo definiu ser muito rígido, muito cuidadoso sobre a formação do cânone, ele não estava falando para desistir desses textos, porque inclusive muitos nomes da teologia, da interpretação bíblica, da filosofia, utilizaram esses textos como referência. Se você que é cristão protestante hoje pega um livro para ler sobre demonologia e angelologia, por exemplo, que é o estudo dos anjos, da onde que sai tanto conteúdo sobre anjos, se na nossa Bíblia mesmo mal e mal cita Miguel, Gabriel, da onde que saiu isso? Vem dos livros apócrifos. É necessário a gente saber o nome de todos os anjos para caminhar com Cristo, para obter a salvação através de Cristo? Não necessariamente.
protestante. Então é aí que entra a formação do cânone, quando eles tiveram esse cuidado. Eu não sei se ficou claro o que eu falei, mas é basicamente assim, não é porque o livro não entrou no cânone que esse livro está sendo jogado no lixo. Só significa que a autoria não ficou muito clara, ou o ano de publicação, de escrita não ficou muito claro, e aí, por uma questão de cuidado de tradição, ele acabou não entrando no cânone. Essa é a explicação que eu acho que é aceitável. Então, fechando esse assunto do cânone, eu tenho aqui uma tabelinha, que é aqui, ó. Em 170 depois de Cristo, a gente tem o fragmento muratoriano, que é a primeira lista cristã conhecida com muitos dos livros do Novo Testamento. Depois a gente tem Carta Festal de Atanásio de Alexandria, que é a primeira lista fechada com os 27 livros oficiais do cânone do Novo Testamento. É muito importante a gente falar sobre o Novo Testamento porque ele é a nossa principal referência sobre cristianismo, sobre fé, principalmente sobre veracidade da palavra. Eu vou deixar aqui a recomendação, 2 livros que eu já falei bastante aqui no canal. Um é o Manual de Defesa da Fé, do Peter Kreeft, e outro é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, que apesar de ser um livro muito amplo e que não é tão aprofundado teologicamente, ele fala bastante sobre como que os materiais que nós temos provam realmente a veracidade da Bíblia e como que a Bíblia não é só um livro religioso, ele é um livro histórico, ele tem evidências históricas, arqueológicas, ele deve ser levado a sério. E aí esses livros falam mais abertamente. Dá pra falar muito mais sobre isso num outro vídeo, eu tenho até um outro vídeo no canal falando, mas é só deixando claro. Aí no Concílio de Hipona, em 393 d.C., foi reconhecido o cânone, que é bem próximo do católico atual. 5 anos depois tem o Concílio de Cartago, que confirmou essa lista de Hipona. Outro Concílio de Cartago, que de novo reafirmou. Aí em 1522, então a gente tá falando de 1000 anos depois, tem a publicação do Novo Testamento de Martinho Lutero, Reforma Protestante. E Lutero mantém 27 livros do Novo Testamento, mas questiona o peso de algum deles, justamente por causa desses motivos que eu falei aqui. 1534, cerca de 10 anos depois, a gente tem a Bíblia completa de Lutero e os deuterocanônicos entram nesse livro, só que numa seção separada dos apócrifos. Em 1546, mais uns 10 anos depois, tem o Concílio de Trento, que é quando a Igreja Católica definiu oficialmente os 73 livros como canônicos, incluindo os que consideramos apócrifos. Só mais tarde, em 1600, acontece a Confissão de Fé de Westminster, que aí o protestantismo define claramente o cânone protestante com 66 livros. Então esse aqui é o resumo da ópera dos cânones. Beleza, então vamos falar sobre alguns dos livros. Eu vou começar fazendo alguns comentários sobre os livros que estão dentro da Bíblia Católica também, porque para mim foi a primeira leitura. Começando pelos acréscimos do livro de Daniel, que foi Cântico dos Três Jovens, Susana e Bel e o Dragão. Esses 3 livros, eles não têm grandes conflitos com o que a gente entende como doutrina. Eles não entram no cânone protestante justamente porque foram escritos muito tempo depois da existência do livro de Daniel, então eles foram acrescentados realmente ali. Eles são do século 1 a 2 a.C. E os temas deles basicamente são o Cântico dos Três Jovens. Ele é um texto sobre fidelidade, sobre perseguição, que lembra um pouco a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A história de Susana é um texto que eu gostei muito, que é um texto que fala sobre integridade, sobre falso testemunho. A Susana, ela é uma mulher que é acusada. Agora eu não me recordo se ela foi abusada ou se acusaram ela, algo assim. Mas ela foi acusada de prostituição. Ela se manteve firme no que a palavra do Senhor falava. E aí o texto fala sobre isso, sobre a confiança no Senhor, sobre manter a sua integridade. E eu achei relevante porque fala sobre esse tema de abuso e tudo mais. E reafirma muito do que Jesus ensinou mais lá na frente. O texto de Bel e o Dragão, que fala sobre idolatria, sobre a soberania de Deus. Basicamente é como se fosse uma side quest ali de Daniel. Só que esse aqui eu achei o tom da história muito diferente. Cita Daniel rindo no meio dos textos. Eu falei, o que é isso? O Sherlock Holmes? Que coisa estranha. Uma coisa que eu senti bastante quando eu fazia a leitura é que, como eu já leio a Bíblia há muito tempo, desde que eu sou pequena, eu acho que eu já li a Bíblia umas 10 vezes. Então, eu já tenho um certo costume do tom de voz de certos livros da Bíblia. E aí, quando eu fui ler, eu dei uma pesquisadinha antes também de ler a Bíblia protestante, que eu leio, a Bíblia católica e esses adicionais, e eu tive essa sensação de o tom da voz da escrita tá diferente. Esse trecho aqui parece que ele foi adicionado, ele não tá do mesmo jeito do texto da Bíblia que eu li. Eu fiquei muito orgulhosa disso. Talvez é uma coisa que pra uma pessoa que tá lendo pela primeira vez, ela não consegue notar, mas eu consegui perceber isso daí. E aí, quando eu fui ver o
tempo da autoria, realmente não faz sentido que esse texto seja escrito por Daniel. Ele foi acrescentado depois no texto e dá pra gente ler isso dentro da narrativa. Sabedoria de Salomão e Eclesiástico são dois textos que eu gostei bastante. Eu tive um pé atrás, por quê? Porque são livros que, como eu disse, usam a voz de determinado autor, como é o caso de Sabedoria de Salomão. Diz que foi Salomão que escreveu, mas não foi. E aí isso dá uma insegurança pra gente, porque por que você tá falando que foi Salomão que escreveu, sendo que não foi Salomão que escreveu? Me deixou com essa insegurança. Mas do ponto de vista de doutrina, não tem praticamente nenhum conflito. Tem alguns textos que eu achei ali muito duros e que em alguns momentos batem de frente um pouco com o ensinamento de Cristo, mas nada que estivesse exatamente errado. Essa foi a interpretação que eu tive. Sabedoria de Salomão fala sobre sabedoria divina, imortalidade da alma, justiça, o destino dos justos. Muitos desses textos falam sobre justiça e impiedade. Ele critica muito a idolatria. Eu senti nesse livro da Sabedoria de Salomão, ele é do período helenístico ali, 100 a 30 antes de Cristo, e eu senti a mesma sensação de quando eu li O Sofista de Platão e a Apologia de Sócrates, que também é de Platão. Senti que tinha um tomzinho filosófico ali, grego, entendeu? E aí quando eu fui ver a época da autoria e o contexto que tá lá, porque gregos e judeus estavam interagindo, faz muito sentido. O livro de Baruque, que é o primeiro Baruque, aí outro quarto Baruque, foi bem difícil de encontrar certinho qual que é o nome. Ele fala de temas de arrependimento, exílio, sabedoria, restauração, consolação de Jerusalém. Ele é de 200 a 100 antes de Cristo, e isso faz muito sentido porque o último livro do cânone do Antigo Testamento que a gente tem na protestante, o contexto de todos aqueles últimos livros ali é justamente o exílio. Então é muito comum que apareça nessas narrativas a busca por esperança no Senhor, porque eles estavam exilados depois da guerra. Então, faz sentido também. E quem que era Baruque? Baruque era o secretário de Jeremias. Então, ele é um autor judeu, provavelmente posterior ao exílio, que usou essa voz do profeta Jeremias. A principal dificuldade para ele não ter entrado no cânone protestante, apesar de ser tão relevante, é justamente por causa de autoria e cronologia. Os livros de Macabaians são livros muito interessantes que eu gostei bastante. Eles falam sobre fidelidade a Deus, falam muito sobre idolatria, cai matando. Tem uma figura central, esqueci agora o nome do cara, Rei Tisserut-Saidan. É um antagonista que aparece dentro do livro de Macabaians, parece como um rei tirano, que é inimigo de Deus, que é extremamente apegado ao pecado. Falado bastante sobre o juízo divino. Eu achei, tem poucos conflitos doutrinários, ele principalmente não entrou no cânone protestante por causa dessa autoria também, porque ele é entre o século, esse aqui ficou bem vago, entre o século 1 antes de Cristo e o século 3 depois de Cristo. Então não se sabe muito bem quando é que ele foi feito, mas provavelmente ele é de autores etíopes ou judeus cristãos antigos. Estamos chegando no grandão. Livro de Jubileus. O livro de Jubileus me impressionou bastante porque ele é chamado de Pequena Bíblia também, porque ele é uma releitura do livro de Gênesis e de Êxodo. Na história, ele é, salvo engano, é tipo um anjo que pediu para escrever uma história que foi revelada a Moisés. Porém, por que esse livro não entrou no cânone? Olha só, ele foi escrito provavelmente em 170 a 140 antes de Cristo, e Moisés é do início da Bíblia. Então, como é que ele foi escrito por Moisés? Qual que é a lógica? Provavelmente ele foi escrito por um judeu anônimo que estava dentro desses círculos sacerdotais. Traz temas muito relevantes, como falar sobre o calendário sagrado, que é um tema muito importante para a tradição judaica. Fala sobre uma lei pré-existente. Ele afirma bastante de que Abraão já seguia a lei, mesmo antes dela existir, porque Abraão é anterior a Moisés, e Moisés que recebeu as leis do Senhor. Ele também fala bastante sobre os anjos e os demônios, que é a história que aparece no livro de Enoque, falando mais amplamente. E ele fala também sobre o tempo dos jubileus. É muito batido na tecla sobre essa divisão dos 7 anos, dos 49 anos. O livro de Jubileus e o livro de Enoque tem algumas doutrinas, alguns conflitos doutrinários com o protestantismo e com o catolicismo. Uma delas é sobre bater na tecla do calendário obrigatório de 364 dias, que aí ficaria realmente complicado para a igreja bater de frente com uma decisão que geralmente é definida pelo Estado. Esse calendário obrigatório aqui é porque
tem todo um cálculo que é feito no livro de Enoque, considerando uma mistura entre o calendário lunar e o calendário solar. E na história seria relevante seguir esse novo calendário para que as datas sagradas do Senhor fossem seguidas da forma correta. Fala bastante sobre julgamento, fim dos tempos, são 2 livros bem apocalípticos e fala muito de anjos e demônios. Muito, muito mesmo. Muito. Depois eu vou falar o meu pé atrás sobre esse tema específico, mas é isso daqui. E por que é relevante o livro de Jubileus? Não sei se eu já falei sobre isso. Ele é relevante, assim como o livro de Enoque, na minha opinião, porque mesmo que a autoria dele seja bem distante do tempo de autoria que tá dizendo que foi, que é Moisés, ele mostra bastante do que os mestres judeus acreditavam e interpretavam as escrituras nessa época. Então ele acaba sendo uma boa fonte de pesquisa pra gente, pra entender o que os judeus tradicionais de 300 a 100 a.C. acreditavam, como eles interpretavam as escrituras. Nesse sentido, isso é fantástico. O mesmo acontece no livro de Enoque. A autoria tradicional dele é de Enoque, mas ele é de 300 a 100 a.C. E para você que não conhece tanto a Bíblia, o Enoque, ele é uma figura que aparece lá no início dos tempos. Enoque é anterior a Noé, é anterior a Moisés. Então ele é uma figura muito antiga e muito misteriosa, porque a Bíblia fala que Deus o tomou para si, ele não foi mais visto. Então ele foi arrebatado, uma das primeiras figuras que foi arrebatadas. Esse livro dá a entender que a autoria foi dele e provavelmente quem o escreveu foi autores judeus, mestres judeus que escreveram esse livro. E aí é o mesmo pé atrás que eu tive com o livro de Jubileus e com os outros livros, que é justamente entender. Você está dizendo que essa narrativa foi escrita por Enoque, mas as datas não batem. Como é que essa literatura veio de Enoque? É uma dúvida que fica e que dá insegurança, principalmente para a formação de um cânone. E aí entra nos conteúdos. Qual que é o conteúdo de Enoque? A narrativa toda são: Enoque teve visões, e aí os anjos, os vigilantes, os anjos chamaram ele e falaram: escreva essas palavras. E ele interage com o Senhor, ele tem visões, ele tem uma linguagem bem apocalíptica, assim, igual a gente lê no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse de João, no Novo Testamento, falando sobre coisas que iriam acontecer no fim dos tempos. E isso é muito interessante, porque ele acaba falando sem querer ou querendo de 2 fins dos tempos. Um é do fim dos tempos do dilúvio, porque Enoque é anterior ao dilúvio, e o outro do fim dos tempos que ainda vai vir, que é o grande apocalipse ali, que é o julgamento dos ímpios e dos justos. Ele fala muito, mas é muito sobre anjos e demônios. Ele dá uma sensação de que você tá lendo uma história de fantasia dentro da narrativa bíblica. Então ele traz novas interpretações ali que em alguns momentos não tem problema, mas em outros momentos abre portas para interpretações que são bem delicadas pra gente que acredita no cânone católico e protestante, principalmente sabendo a época de autoria. Então, nessa história aqui, a gente tem sobre a origem do mal e os anjos. No consenso teológico católico protestante, a gente tem que a queda dos anjos, a queda de Satanás, ela aconteceu antes do Jardim do Éden, e aí quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, aconteceu deles serem tentados por Satanás, que já era um anjo caído. Nessa narrativa aqui, os anjos foram enviados para a Terra para orientar e cuidar e ensinar coisas para os humanos. Então Adão e Eva já estavam aqui, eles receberam essa missão. E aí, o que acontece? Começou a acontecer uma bagunça. Os anjos, eles agiram de uma forma meio solta. Eles tomaram decisões que não estavam de acordo com o que o Senhor tinha mandado. E aí, esse livro de Enoque cita que os anjos viram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas e decidiram coabitar com elas. O que é interessante nesse texto? Em Gênesis, fica em aberto isso. Parece um texto assim, que fala sobre os homens, filhos dos anjos, só que a interpretação teológica mais aceita pelos protestantes e católicos é que quando fala de filhos de Deus, tá falando da descendência de Sete, que é a descendência que continuou seguindo ao Senhor depois que Caim matou Abel. E as filhas dos homens não são mulheres humanas, mas são a linhagem de Caim.
que é o outro povo. E aí dá a entender que a junção desses dois aqui daria ruim, porque aqui é um povo que segue a Deus e aqui é o povo que estava começando a fazer idolatria. E o tempo todo na Bíblia, depois, é falado sobre você não se associar com pessoas que estão seguindo idolatria, que estão fazendo feitiçaria, coisas que o Senhor não aprova, que é o princípio do jugo desigual ali, entendeu? Se você segue ao Senhor, você deve caminhar com quem segue ao Senhor. Então essa é a interpretação que pra gente é mais aceita. Teve essa interação, isso aqui não podia acontecer. Para Enoque, não. Os filhos de Deus são esses vigilantes, que são esses anjos que pecaram, e as filhas dos homens são as mulheres humanas. Desse romance que aconteceu entre esses dois, na verdade não sei se é romance, porque não fica implícito se as mulheres também desejaram, pode ter um contexto de abuso bem aqui. Nasceram os gigantes, que eram criaturas monstruosas. Eu achei muito interessante essa interpretação, porque quando eu li a descrição, tem um texto que fala, tipo assim, que a terra não conseguia suportar a existência deles, porque eles comiam tudo o que existia. Então, me soou que a gente não tá falando de um cara, tipo, grande. A gente não tá falando daqueles cara grandão que pega peso, sabe? A gente tá falando de uma criatura monstruosa, com necessidades fisiológicas humanas, como os seres humanos, mas extremamente gigantescos e poderosos como os anjos. E isso me lembrou muito as lendas, as coisas que a gente tem sobre orcs, sobre trolls, sobre gigantes, sobre essas criaturas que são meio descontroladas e gigantescas e poderosas e comem tudo. O que gerou nisso daqui? O dilúvio, na narrativa da Bíblia, fala que aconteceu que a maldade era tanta na terra que Deus precisou fazer o dilúvio. E aí, nesse contexto de Enoque, o dilúvio aconteceu para matar essas criaturas, esses gigantes. Partes deles destruíram a si mesmos, uns matavam os outros, mas uma grande parte foi para extinguir certos anjos caídos e certos gigantes também. E um outro ponto importante também sobre esse texto é sobre a origem do mal. Por quê? Enquanto na Bíblia, a gente traz bastante uma visão sobre você ser responsável pelo mal que você tá fazendo. Então a gente tem lá em Adão e Eva, que a Eva pecou sob a influência do mal, beleza. Mas em todas as narrativas a gente entende que você tem uma escolha. Você vai ser tentado, Satanás está ao nosso derredor, mas a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então você tem escolha, você tem escolha. A Bíblia fala em mais de um momento, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha, pois, a vida. E nessa narrativa de Enoque, tem uma pegada de sempre colocar a origem do mal como responsabilidade dos anjos. Então, fulano fez isso porque o anjo influenciou, fulano fez isso porque nananana. E aí tem os nomes dos anjos, então fala o nome de cada um dos anjos, o que foi que eles ensinaram. Os anjos ensinaram coisas para os homens que não eram para ensinar. Que tipo de coisas? Que aparentemente a humanidade ela era para crescer em paz. E aí da onde que começou a surgir as guerras, nananã? Os anjos ensinaram. Então lá fala que a feitiçaria e a bruxaria foi ensinada pelos anjos, era um acesso a poderes que os humanos não eram para ter. Foram os anjos que ensinaram a criar espadas, armamentos, esse tipo de coisa que seria usado para guerrear entre si, para as pessoas matarem uns aos outros. Foram os anjos que ensinaram sobre o golpe no ventre. Isso aqui eu achei loucura. As mulheres e os homens não sabiam findar uma vida no útero, o bebê que está no útero deve ser protegido, e aí esses anjos caídos ensinaram a como fazer com que isso acontecesse, encerrar uma vida ainda no útero, que é um pecado gravíssimo. Então o livro fala bastante sobre isso, ele também fala muito sobre astronomia, nele que explica bastante sobre esse calendário, os portais, o portal por onde o sol passa e a lua, sobre juízo final, tem muito texto, muita coisa. Livro de Enoque, já falei porque que ele não é considerado dentro do protestantismo e do catolicismo, que é 300 e 100 a.C. Como ele tem uma autoria de pseudônimo, né, que diz que foi Enoque, mas não, a pessoa em si não se colocou ali, ele acabou não sendo aceito nem pela Igreja Católica, nem pela Igreja Protestante. Então não é exatamente assim, a igreja quer afastar esse conteúdo da gente, não. Meu irmão em Cristo, leia o livro para você ver qual que é o conteúdo, porque do ponto de vista doutrinário, na verdade, isso aqui já é a conclusão, deixa eu falar melhor sobre isso. Eu quero dar meu veredito já final sobre o que significou essa leitura para mim, porque, sendo sincera, né, a gente escuta muitas vezes pessoas, até dentro da igreja, falando assim, os livros apócrifos são livros perigosos, ou então tem gente que fala, a letra mata, e a letra não mata. Você estudar a palavra
não mata, não vai afastar você do Senhor, você se debruçar sobre as Escrituras, você ser curioso. Na verdade, Cristo fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, para você guardar os mandamentos do Senhor, você precisa conhecer os mandamentos para o Senhor. E principalmente numa época onde a gente tem tanta comunicação, tanto falso mestre, tanta gente fazendo conteúdo na internet sem antes pesquisar, sem antes estudar, mais do que nunca a gente precisa se dedicar a estudar a palavra, assim como acontecia com os bereanos, né? Paulo fala que enquanto ele pregava na Bereia, certas pessoas da igreja dos bereanos iam nas escrituras enquanto ele estava pregando para olhar nas escrituras e ver se o que ele estava pregando estava de acordo com a palavra. A Bíblia, ela não fala, seja burro e aceite qualquer coisa que estão te falando. Não. Ela fala sobre você guardar os mandamentos, conhecer as escrituras, seguir o caminho de sabedoria. Isso, meu filho, é de Gênesis até Apocalipse, falando sobre a importância de você estudar a palavra do Senhor. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala seja burro ou ignore as escrituras. Nenhum texto. Então, quanto mais curiosidade você tem sobre a palavra, melhor. Eu, como estudiosa, tive esse receio de estudar sobre os livros apócrifos. E eu vi um corte do reverendo Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, onde ele pegava e falava sobre isso. Ele falava assim: as pessoas têm muito medo dos livros apócrifos. E fala, por que a igreja tirou? Por que a igreja não considera esses livros? E ele falou assim no vídeo: leia os livros apócrifos e você vai entender por quê. E aí, quando eu vi isso, foi logo antes de eu começar a leitura da Bíblia Típica, eu falei assim: ele falou só pra ler? Por quê? Será? Por que ele falou isso? E eu entendi. Depois de ler, eu entendi. São livros que, se você já leu a Bíblia protestante, se você conhece a doutrina, conhece a palavra de Cristo, principalmente os 4 evangelhos. As palavras de Jesus são o nosso respaldo para a interpretação do restante das escrituras. Você, na hora, vê o que está certo e errado dentro dessa narrativa. É muito claro pra gente, existem coisas que estão aqui, que estão descritas, que não são o foco principal das escrituras. A gente percebe isso lendo as escrituras. Todas as escrituras, todo o texto das escrituras é fazendo a gente se voltar para o Senhor, entender a nossa insignificância, entender que os nossos pecados nos afastam de Deus e que nós somos sujos, que nós somos podres, que a gente não pasta de erva no campo, que nós precisamos ser submissos a Deus, que nós precisamos da sua palavra de orientação e que não existe nenhum esforço pessoal que nós possamos fazer para sermos dignos da salvação. Eu não sou digna, você não é digno, nenhum de nós é digno. A gente pode viver igual um monge na terra. A gente nunca vai ser suficientemente bom para ter acesso à salvação, se não pela fé em Jesus Cristo. Mas se é só pela fé, então por que a gente deixa de pecar e etc? Porque aí é pelo prazer de caminhar com o Senhor, porque Deus não habita onde existe o pecado. Então, quando o cristão ele peca, ele deve estar pecando sem querer. Não pode ser proposital, porque pecar significa estar afastado do Senhor. Esse é o objetivo. E aí, toda vez que você lê um livro ou uma narrativa onde o foco não está principalmente nisso, você já fica um pouco em alerta. E eu tive um pouquinho dessa sensação, principalmente nesses 2 livros, livro de Jubileus e livro de Enoque. Não porque, o conteúdo todo, então, não. É um conteúdo muito rico. São 2 livros que principalmente fazem você entender o que os judeus interpretavam do Antigo Testamento, ou então qual que era a forma que eles interpretavam do Antigo Testamento. Mas nós temos, por exemplo, interpretações aqui que elas são muito poéticas. E são poéticas por quê? São poéticas porque eles não tinham como saber. No livro de Enoque, cita sobre comportas e sobre depósitos. Ele teve visões do céu, e no céu ele via o depósito onde ficava guardado os ventos, como se o vento e a neve fosse um pote, que aí o Senhor falava, beleza, agora vai ventar, e aí ventar. Hoje, com o avanço científico, com a ciência, a gente entende como que funciona os ventos, a gente entende como que funciona a formação da neve. Isso quer dizer que não é Deus que faz a neve? Não. Isso quer dizer que não é Deus que faz o vento? Não. Mas a gente já entende que Deus, dentro da sua soberania, permitiu que a configuração, a forma como o vento ocorre,
pudesse ser percebida pelo ser humano, pelos equipamentos que eles fizeram. Então nós sabemos que o vento não vem de um potinho que fica guardado lá no céu. Ele vem de uma formação, nananã, mas a gente entende como que cientificamente nós somos capazes de entender como que o Senhor permite que o vento voe sobre a terra. Um mesmo exemplo, também tem um texto de Enoque que fala: quem é capaz de saber a distância da curvatura da terra? Quem é capaz de contar as estrelas? Tem esse texto. Quando ele fala isso, ele tá falando assim, sobre como nós somos insignificantes. Só que hoje nós temos tecnologia para calcular a curvatura da terra. Nós temos tecnologia para olhar para uma parte, pelo menos, do céu e falar, ó, aqui tem mais ou menos tantas estrelas só nesse quadrante aqui. Isso faz de nós menos inferiores do que nós somos? Não, porque o fato da gente conseguir contar as estrelas não faz com que a gente seja mais digno da salvação, mais importante, mais puro. Não, definitivamente não. Mas esse é um exemplo de uma aplicação de que existem coisas que estão na Bíblia que são linguagens poéticas. Vamos supor que foi Enoque que escreveu esse texto. Essa visão que ele teve poderia ser uma interpretação da época de como que o povo da época imaginava que era nananã. Isso está errado? Não, mas é uma linguagem poética. Tanto quanto dizer que o mundo foi criado em 6 dias lá no início de Gênesis. Então você entende que tem certas coisas que são relevantes para a doutrina e tem certas coisas que, se a gente se apegar nisso muito firme assim e falar é isso e acabou, vai acabar sendo pedra de tropeço no nosso processo de busca pela salvação em Cristo. Beleza, Ana, mas sendo católico, sendo protestante, como é que a gente faz essa separação? Como que a gente interpreta as escrituras? É o que eu falei dos 4 evangelhos. Os textos que a gente tem mais veracidade e mais estudo e mais material para analisar são os evangelhos. É a história de Cristo. A história de Cristo é como nós conhecemos a Cristo, como nós vemos o Senhor revelado em carne na terra, e é por isso que nós somos cristãos, por isso que nós não somos judeus, porque nós cremos na figura de Cristo. Toda leitura da Bíblia deve ser lida lembrando de Jesus. A gente nunca pode se esquecer de Jesus, porque é nele que vem a nossa salvação, é ele que se fez carne, ele que é Deus e que escolheu descer à terra para explicar o evangelho para nós. Enquanto eu lia, eu tinha esse pensamento. Eu pensava assim, cara, esse é um texto muito interessante. Nossa, é muito legal. Talvez se eu tivesse lido adolescente, eu ia ficar, nossa, então a igreja mentiu pra gente. Eu ia ficar toda doidona assim. Mas lendo agora com mais maturidade, menos hormônios adolescentes, eu pensava assim, se esse conteúdo for verdade, ainda assim, nada disso é tão relevante assim para que nós venhamos a buscar o Senhor. Tudo o que nós precisamos para entender como buscar a Cristo está nos evangelhos. E todos os outros livros que nós temos são livros de contexto, para entender o cuidado do Senhor na criação, o cuidado do Senhor fazendo com que a Bíblia chegue até nós, historicamente falando. Mas tudo o que nós precisamos está onde? Em Jesus. Isso foi uma coisa que eu falei para um amigo meu enquanto eu tava falando sobre esse texto canônico aqui. Nós temos que ler esses conteúdos, Enoque, Jubileus, Tobias, Judite, Gênesis, Êxodo, todos os conteúdos do cânone, com o pensamento de eu não presto. E eu estou lendo esse livro aqui pela curiosidade, pelo estudo, mas tudo que eu preciso está em Cristo. Independente de eu ter esse conhecimento, independente se eu tivesse lido esse cânone ou não, tudo que eu preciso está em Cristo. E eu sou completamente dependente dele. Gente do céu, e esse foi o vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo está enorme. Talvez esse vídeo seja só pra mim, porque depois eu quero voltar pra ver aqui um pouco mais sobre a minha leitura. Mas eu queria fazer um vídeo bem completão mesmo, falando sobre cânone, por que esses livros não entraram no cânone, o que cada um fala. Então vale a pena você fazer a leitura. Eu recomendo você começar pela leitura do cânone protestante, depois você vai do católico, que tem livros a mais, então você começa pelo que tem menos, e aí você vai tem mais, e depois você vai pros livros da Bíblia Etíope, porque justamente tendo esse parâmetro das leituras que passaram por mais crivos, você vai entender tudo isso que eu falei sobre o livro de Enoque e o livro de Jubileus também. Espero que esse vídeo tenha encontrado você bem, que esse conteúdo tenha sido proveitoso. Fiz ele com muito cuidado, com muito temor também. Talvez eu tenha falado alguma data errada, alguma informação errada. Já peço perdão. Não foi minha intenção ofender de forma alguma nenhum irmão em Cristo que siga nenhum desses cânones. Na verdade, quem sou eu para dizer que algum desses cânones tá certo ou tá errado? Todas as opiniões que foram dadas aqui foram com muito temor,
amor e me coloco à disposição para conversarmos aqui embaixo. Foi fantástico ler. Eu fiquei muito feliz de ler o cânone católico. Já faz uns 2 anos que eu tenho lido mais literatura católica e tem sido surpreendente. E eu tô muito feliz de ter lido a Bíblia Tilke. Muito feliz, sério. Eu tava lendo já há 2 meses. Finalizei hoje de manhã. E aí eu corri pra organizar meus estudos e vim fazer o vídeo. Se deixar, eu fico falando aqui infinitamente sobre a Bíblia, porque eu sou apaixonada, de verdade. Gosto muito. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo gigantesco. Obrigado se você assistiu só uma parte, tá tudo bem. E deixe nos comentários o que você achou. A paz do Senhor. Tchau, tchau.